incendeia minha alma. Levante suas mãos e clame: incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor. E agora, com a mão no coração, vem e cura a minha alma. Cura minha Vem e cura, solta a voz. Vem e cura minha alma. Vem e cura. Vem e cura minha alma. Vem, Senhor. liberta, peça. Vem, liberta minha alma. Vem, liberta minha alma. Vem, liberta minha alma. Vem, liberta minha alma. Vem, liberta minha alma, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O segredo para os milagres. Esse é o tema que nós vamos abordar. Qual é o segredo para os milagres? Deixe-me contar um testemunho que é do saudoso e amigo maravilhoso, o servo de Deus, Padre Léo. No ano de 2015, eu fui com o Padre Adriano Zandonar, que eu tenho um carinho muito especial por ele, pregar em Nova York. E quando descemos nós dois no aeroporto, fomos no mesmo voo, a pessoa que foi nos buscar foi numa limusine. Agora você pensa bem, a gente que é de Goiás, eu sou de Goiás, a gente não está acostumado com uma coisa dessa, né? Aquela coisa enorme, com garrafa de água, um cafezinho. Mas Deus tinha um propósito. Era um brasileiro que fazia um transporte de serviço executivo, que havia nos buscado no aeroporto. Ele disse: aí onde vocês estão sentados há alguns anos? Sentou-se Padre Léo. E eu tenho um testemunho a dar a vocês. Ele foi dizendo que a sua filhinha, que já estava com 5 anos de idade, tinha um problema congênito. Havia nascido sem as juntas e os nervos da bacia. A coluna vertebral não tinha ligação com a parte inferior daquela criancinha. E já com 5 anos, o jeito dela engatinhar era arrastando-se sobre o seu cotovelo. A esposa dele era governanta de uma casa. E como era uma pessoa muito querida, a família permitia que ela levasse a criancinha de 5 anos com ela. E um dia, quando o Padre Léo foi dar encontro naquela região de Nova York, ali mais para o Brooklyn, ele pediu ao Padre Léo que rezasse por sua criancinha, contou o drama que não tinham que fazer pela medicina, e o Padre Léo disse assim: na missa de abertura, coloque ela na primeira fila. Eu vou sair da procissão de entrada antes de celebrar e vou rezar com ela. E assim fez. Orou com a criança, mas nada de especial havia acontecido com a criança. Ele pregou encontro. No meio da semana ele foi levar de novo ao aeroporto John Kennedy, na mesma limusine, e perguntou para o Padre Léo: Padre Léo, o senhor rezou por minha filha, não é? E o Padre Léo foi direto: você vai me perguntar por que ela não foi curada?
eu fiz o que Jesus queria. Eu orei. Se Jesus vai curar ou não, Ele que decide, Ele é o Senhor. Eu sou só servo. Quando vai curar também, Ele que decide. E fim de papo. Ele era bem durão. Quando ele deixou o Padre Léo, no meio da semana a esposa dele ligou para ele: pare o carro, nossa filha está em pé, segurando na cama. De repente, as pessoas da família dela, onde ela ficava, começaram a gritar, e ela também. Ela disse para o seu marido, isso já tinha passado uma semana: nossa filha não está andando, ela está correndo na casa. Ele pegou a criança e levou ao mesmo médico que havia acompanhado desde o nascimento, havia acompanhado aquela criança. E veio com a criança no braço, o médico, muito amoroso, um bom médico, que acompanhava aquele caso. Fez de tudo, mas não havia o que fazer pela medicina. O médico disse: oh, meus amigos, não há o que fazer, o que eu podia fazer, eu já fiz por essa criança. O pai pôs a criança no chão. Como a criança gostava do médico, a criança foi correndo e deu um pulo nos braços do médico. O médico nem falou, dá licença, e já levou a criança. Ele tinha um prontuário, pegou os exames antes e depois e trouxe a eles e disse assim: isso aqui só pode ter sido Deus. Glória a Deus. Qual é o segredo para o milagre? Amor. O primeiro passo para conseguirmos o milagre é o amor. Repita comigo: o amor é o canal do milagre. A oração amorosa é uma oração milagrosa. De novo, a oração amorosa é uma oração milagrosa. Gostaria que você tomasse uma passagem na Bíblia. São só 4 versículos, mas são carregados de um sentido todo especial. É do Evangelho de São Mateus, no capítulo 8. Os versículos são de 1 até o 4. Aqui é o primeiro milagre que Jesus realiza ao descer da montanha. O capítulo 5, 6 e 7 é o resumo da doutrina de Jesus no Sermão da Montanha. Logo que ele desce, aquela multidão que havia ouvido com tanta alegria e satisfação as palavras de Jesus, dentre aquela multidão, quantas pessoas precisavam de cura e de libertação. Mas assim que Jesus desce, apenas uma pessoa será curada. E aqui tem características maravilhosas que apontam por que esse homem recebe o milagre de Jesus. Versículo 1, capítulo 8 de Mateus. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Repita comigo essa palavra: Senhor, se queres, podes curar-me. Outra vez: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero ser curado. No mesmo instante a lepra desapareceu
Então Jesus lhe disse: vai, porém, mostrar-te ao sacerdote, e oferece o dom prescrito por Moisés, em testemunho da tua cura. Um leproso, e vocês viram da pregação do Márcio Mendes, ele tinha que ficar fora da cidade, ele não podia se aproximar de ninguém. Com toda certeza aquele homem estava no meio daquela multidão que escutava embevecida as palavras maravilhosas do Mestre de Nazaré da Galileia. O coração dele encheu-se de esperança, porque ninguém havia falado tão belo, com palavras tão lindas, profundas, que aqueciam o coração e davam sentido na vida, como as palavras de Jesus. Por isso ele se atreve, ele se joga aos pés de Jesus e está aqui. Aproximou-se e prostrou-se. Jesus estava descendo a montanha em direção a Cafarnaum, que é a cidade que fica no sopé dessa montanha, e você vai até o mar. Ele se prostra no caminho, mas ele faz uma oração carregada de humildade. Senhor, em grego Kyrios, aquele que tem todo o poder, se queres, tu tens o poder para me curar. Ele não impõe a sua vontade, ele não diz, Senhor, me cura, não. Se queres, tens o poder de me curar. E Jesus estende a mão e toca no local infectado. A lepra era altamente contagiosa, e Jesus toca naquele lugar. Mas da mesma forma que o sol, os raios do sol secam uma lama, também Jesus é essa luz que toca nossas lepras para nos curar. Se queres, ele não impõe a vontade, ou seja, Jesus, se o Senhor não quiser me curar, eu vou continuar te amando, eu não vou me revoltar, porque a maior cura que nós podemos receber é a cura para a vida eterna, é morrer de uma forma santa, com os sacramentos, com a vida organizada. Eu tenho um exemplo da minha família, o meu sogro, que foi um dos pioneiros da renovação carismática em Goiás, da década de 70. Eu sou pregador da década de 70, mas ele foi pioneiro muito antes que eu. A Neuzinha mesmo, ela fez o seminário de vida no Espírito Santo em 1977. Eu me lembro que o meu sogro, ele foi velado com as vestes de ministro extraordinário da Eucaristia. 3 anos ele lutou contra o câncer. Quando ele melhorava da quimioterapia, ele ia levar a Eucaristia para os doentes. Que fé admirável. Eu rezei muito pedindo a cura, mas Jesus disse, eu não quero. O seu sogro, meu segundo pai, cumpriu a missão. Foi uma das palavras que mais doeu o coração quando eu tive que pegar uma passagem que está em Eclesiastes 1:13. O justo será abençoado na sua morte. Terá uma morte abençoada. E eu falei para Neuzinha, bem, Jesus não quer curar seu pai cumpriu a missão.
O lugar dele é no céu com o Pai do céu. E eu rezei com o Alarico e falei essa palavra ao meu sogro. Deus não quer te curar. Deus quer te levar santo. O senhor é uma pessoa de vida exemplar. E mostrei a passagem. Ele virou para Neuzinha e disse: você rezou, minha filha? Sim, pai. Então pede a Jesus que eu tenha uma morte santa e abençoada. Que morte santa? Com a vidinha toda organizada, nos braços da esposa, sem sentir uma dor, sem tomar um analgésico. E tinha câncer. Morreu santo. É a maior cura. É a vida eterna. É morrer santo. Então esse homem, ele é muito profundo na sua oração. Se queres, tens o poder para me curar. O primeiro, existem 4 segredos, não um só, para o milagre. O primeiro passo para receber o milagre é amor. Amar quem você vai orar. Amar Jesus e não se revoltar. O segundo é a humildade. Alguns anos atrás eu fui pregar numa cidade do interior de Minas Gerais, que fica a 120 quilômetros de Goiânia, chamada Divinópolis. Havia um auditório, umas 600 pessoas, e o Santíssimo Sacramento estava exposto. De repente veio pelo corredor central uma senhora, trazendo nos braços uma criancinha de 5 anos de idade. Me lembro muito bem. A criança tinha os seus braços, suas pernas esquálidas, pele e ossos, mas a barriguinha, o tórax, bastante protuberante, parecia uma melancia, carequinha, câncer, metástase. O bracinho dela parecia que só tinha osso, rostinho, aquele olhinho fundo, terminal. Aquela mulher veio trazendo a criança nos braços, ajoelhou-se com a criança nos braços diante de Jesus Eucarístico. E ela fez essa oração: Jesus é meu filho único. Foi só essa a oração dela. Fez-se um silêncio naquele local de encontro. As lágrimas começaram a descer, porque principalmente quem é mãe, quem é pai, a gente ama. E quando a gente ama, a gente se coloca no lugar da pessoa. Não existe um instrumento que mede dor, dorômetro, não existe. Mas quem já sentiu a dor de ser pai e mãe, e de olhar alguém que sofre, é como se você estivesse sentindo a dor do outro. E eu olhei para Jesus, eu não sabia o que responder àquela mãe. De repente o menininho, naquele silêncio sepulcral, parecia que a gente estava vendo o menino morrendo. O menininho levantou o bracinho, magrinho, apontou para o ostensório e disse assim: Jesus, se você quiser, balançou o dedinho, Jesus, se você quiser, você pode me curar. As mesmas palavras do leproso. O menino não sabia dessas palavras do leproso. Se você quiser. O menino rezou com amor e humildade. Ele não impôs a sua vontade: me cura, Jesus, estou sofrendo. Não.
se você quiser. Porque Deus, no seu amor, Ele tem algo mais bonito para você que uma cura física. Ele tem um céu. Ele tem um céu para você. Eu olhei para o Sansório e a minha vontade é dizer assim: Jesus, se eu fosse você, eu curava ele. Não é essa vontade da gente, quando a gente vê alguém sofrer? Mas a gente é humilde, sabe que Deus, na sua sabedoria humana, na sabedoria divina, é muito diferente da nossa sabedoria humana. É limitada a nossa sabedoria. O próprio Jesus fala ao ensinar o Pai Nosso no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, versículo 7. O Pai do céu sabe o que necessitais antes que lhe o peçais. Então eu olhei para Jesus e só perguntei: o que eu respondo para essa criança? Nós temos que ter consciência de que somos apenas servos, instrumentos. Deus é tão humilde que se serve da nossa oração, que se serve de nós como pobres instrumentos. Deus não precisaria da gente para tocar os outros, mas Deus quis precisar da minha oração e da sua oração. Então Jesus falou a mesma palavra que Ele falou para esse leproso: eu quero. Diga para ele que ele já está curado. Eu tremi nas bases, porque a gente que é pregador, missionário, e como já sou 45 anos, estou 45 anos no Ministério de Cura e Libertação, você não pode dar esperança falsa, você não pode dar ilusão. Imagina você dizer para uma pessoa que ela está curada e ela morre, ela vai perder a fé, a família perde a fé. Mas tem momentos que Jesus ordena que a gente diga, porque não provém de nós, esse poder não é nosso. Tem momentos que Jesus manda especificamente, e neste momento foi especificamente. E eu disse àquela criança: Jesus já te curou, Ele quer, pode ir embora. Mãe, pode levar seu filho, está curado. Passaram-se os anos, 8 anos depois, eu fui pregar na mesma cidade de Divinópolis, numa comunidade chamada Sacramento de Amor. Eu estava lá junto com a minha doce Neuzinha do lado, e chegou uma mulher, um adolescente, abraçou nós dois e começou a chorar. Eu não sabia por que a mulher estava chorando. Tinha se passado 8 anos. A mulher disse: esse aqui é meu filho de 13 anos de idade, que Jesus curou naquele dia, diante do Santíssimo Sacramento. Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Se o primeiro passo é amar, é orar com amor. Por que Jesus tem me dado tanta graça de ver cura de câncer e de mulher que não pode engravidar e engravida? Porque eu rezo com amor. Tanto que lá em casa já está vindo o 9º neto. Se Deus quiser, nasce em agosto, o número 9. Oração com amor. De colocar no lugar do outro. De sentir o sofrimento do outro. E ter humildade de saber que você é apenas um vaso cheio da graça de Deus, mas o vaso é de barro. Eu me lembro uma vez, nós fomos
eu fui um dia rezar num hospital Araújo Jorge. É um hospital público lá de Goiânia que trata de oncologia, doentes com câncer. É um hospital muito bom, de referência, como também a Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Quando eu passei para entrar lá para rezar com uma pessoa, olhei num primeiro lugar onde tinha aquelas máquinas e tinha um doente que me chamou muita atenção. Era um senhor já não era novo, era de idade mais avançada. Mas me chamou a atenção o sofrimento dele. Tinha um raro tipo de câncer que tinha dilacerado toda a face. Pele, cartilagens, olhos. Dava para ver o buraco dos olhos, não tinha nariz. Dava para ver grande parte da arcada dentária. Mas o que me chamou a atenção é que ele não tirava da mão o seu rosário. A gente dava para ver que ele estava sofrendo, mas ele não tirava da mão o rosário. Se o primeiro passo é orar com amor, o segundo é humildade, o terceiro passo para o milagre é aceitar a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus não é a nossa, e a gente luta às vezes, porque a gente fica contrariado, queria que Deus satisfizesse nossos interesses. E eu vi que ele não parava de rezar o rosário. Cheguei para o enfermeiro que estava cuidando dele, e disse assim: ele está sofrendo muito? Sim. E a morfina que a gente dá para anestesiar não passa mais a dor. Mas ele está aqui já há meses assim. Eu cheguei perto dele e veio meu coração, minha intenção era pedir a Jesus para aliviar o sofrimento dele e levar ele para o céu. Um homem que tanto tempo rezava o terço sem parar, ele disse, e o enfermeiro disse, ele não reclama. Ele só reza. Ele geme e reza. Eu tenho uma experiência, eu sei que muitos de vocês têm essa experiência também, de quando a gente vê alguma pessoa que está partindo para Deus, Deus parece que Deus sim, Ele nos prepara. Tem algumas pessoas maravilhosas, que se Deus levasse de uma vez, a gente não suportaria a dor. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa experiência, de orar pela cura de alguém, mas aquela pessoa vai cada vez ficando mais santinha, recebe a Eucaristia quase que todo dia, e está ali sem reclamar, e a gente vê que a pessoa está sofrendo. De repente, a gente pede a Jesus: Jesus, leva, eu te entrego essa pessoa que eu amo. Às vezes a gente tem até coragem de dizer: pode ir, descansa, você cumpriu sua missão. Quem aqui já teve essa graça? Levante a mão. Olha que beleza. E a sua oração não deu certo? Essa pessoa partiu em paz para a casa do Pai. Lembro das palavras saudosas do saudoso Bento XVI, um mestre na fé, um doutor na fé. Cada vez ele ficava mais fraquinho, mais doente. Já Papa Emérito, primeiro da história, ele dizia já perto da morte: eu não estou indo para o fim, estou indo a um encontro. Por isso cheguei perto do homem e disse: escuta, eu posso pedir a Nossa Senhora, eu sei que você ama, é sua mãe, você reza todo dia,
tempo todo esse rosário, ele, eu posso pedir para Nossa Senhora te levar para o céu logo? Ela pede a Jesus e Jesus te alivia seu sofrimento. Eu posso pedir a vida eterna para você, eu tenho certeza da sua salvação. As pessoas aqui do hospital disseram que você é um homem bom, foi bom a vida inteira e agora está aqui vários meses sofrendo. Eu posso pedir? Não. Assustei. O senhor tem medo da morte? Também não. Então por que o senhor não quer que eu peça que Deus alivie seu sofrimento, a morte para você logo? Ele levantou o rosário e disse assim: eu estou oferecendo o meu sofrimento para a salvação da minha família. Meu Jesus, que oração que se conforma com o sofrimento de Jesus, conforme São Paulo fala em Gálatas 2:19-20, e São Paulo fala assim: eu estou pregado à cruz de Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas para Jesus viver em você, você tem que estar pregado à cruz de Cristo. Quantas pessoas agora nos hospitais, nos doentes, pregados à cruz de Cristo? Quantos que cuidam de doentes ou de dependentes, de pessoas acamadas, de pessoas traumatizadas, estão pregados à cruz de Cristo. E essas pessoas que cuidam desses doentes, essas pessoas que precisam desses cuidados especiais, são canais de salvação. Você sabia que essas pessoas que Deus permite que tenham uma casa, um autista, alguém que tem um problema sério, que precisa de cuidados 24 horas do dia, são presentes de Deus? Porque o amor é o canal do milagre, e o maior milagre é a salvação. Eu tenho uma amiga que o filhinho dela, ela conseguiu cuidar do filhinho que tinha síndrome de Down, muitas comorbidades. Ele morreu já com quase 50 anos de idade. E quando morreu, parecia que ela queria morrer também. Aquela criança, aquele menino, aquele rapaz que foi criando homem, com todo cercado de cuidado, ela se santificou. O amor fez com que ela se tornasse uma pessoa mais doce, paciente. Por isso, o terceiro passo para nós termos o milagre é querer fazer a vontade de Deus. Santo Agostinho dizia: Deus te ama mais do que tu amas a ti próprio. Sabia? Deus te ama mais do que você mesmo ama a si mesma, a si mesmo. Esse amor imenso que Deus tem, a nossa oração não é para convencer Deus. A oração do pagão, ele às vezes se retalia, bate, se chicoteia, para convencer a divindade deles, a entidade, de fazer sua vontade. Não, a nossa oração não é convencer Deus de que Ele tem que fazer o que eu quero. Faz assim com a sua mão. A oração te une a Deus. Entendeu? Santo Ambrósio dizia: não fiques tristes se você não recebe imediatamente o que tu pedes, porque quando você se une a Deus em oração, você recebe mais, e Ele está lhe preparando para algo lindo, que Ele vai lhe dar depois. Glória a Deus!
Glória a Deus. A nossa oração é como uma viagem. Meus filhos eram pequenos, e na época o filho caçula já vai fazer esse ano 37. Mas a família da minha sogra ficava uns 140 quilômetros de Goiânia, onde eu moro. E lá meus filhos iam passar férias, fazenda, andar a cavalo, pescar. Uma infância gostosa e bonita que toda criança precisa ter. E não infância só olhando para a tela. Infância mesmo, para valer, ser educado por um pai e uma mãe. Um avô e uma avó que sabe educar também. E quando a gente pegava a estrada, andava aí uns 10, 15 quilômetros. Lorena, Lucas, Gabriel, adivinha qual que era a primeira pergunta que eles faziam? Qual que era a primeira pergunta que eles faziam? Está chegando? Ou vai demorar? Eu vi que eu precisava distraí-los para eles aproveitarem a viagem. Como era meio do ano, a gente ia férias de julho e férias de dezembro para janeiro. E no meio do ano, o cerrado brasileiro é muito bonito. Mesmo seco, existem aqueles famosos ipês roxo, amarelo, branco. É lindo. Olha, eu ensinava eles a olharem as flores. Ensinava eles também a olhar as nuvens e ver e fazer ali ver forma de bichinho, cachorrinho, peixe. Quando viu, estavam chegando. Eles disseram: nossa, pai, que viagem mais boa. Chegaram lá e aproveitaram. Eles não aproveitaram só a chegada, eles aproveitaram o caminho. Quando você ora, Deus já está realizando graças lindas, já está florindo a sua vida de bênçãos. Por isso orar é mais importante do que você orar para receber o que você quer. Porque quando você ora, tudo melhora. Vamos repetir: quando você ora, tudo melhora. Porque a oração nos conforma à vontade de Deus. A oração nos faz olhar para Deus e saber que Ele me ama e Ele já está preparando tudo de bom para mim. A vontade dEle é melhor do que a minha, a sabedoria dEle é infinita. Por isso eu não preciso brigar com Deus. Por que você não curou quem eu amo? Porque está demorando. Por quê? Aí vai o quarto passo para o segredo, para o milagre. Se o primeiro é amor, segundo é humildade, terceiro é querer fazer a vontade, o quarto é esperar com confiança. Esperar com confiança. O que é esperar com confiança? Repita comigo: esperança. E nós estamos no ano jubilar da esperança, que é esperar com confiança. Aguardar o tempo de Deus e não meu tempo. Eu me recordo uma vez que eu fui dar encontro há muitos anos, numa cidade do interior de São Paulo. E era um ginásio que tinha umas 800 pessoas. Havia uma mulher numa cadeira de rodas bem à frente. E Jesus falou para mim: eu quero curar essa mulher
eu quero fazê-la andar. Ore por ela. Foi uma ordem de Jesus. Mas uma ordem clara, meu irmão, minha irmã, depois de quase 50 anos de igreja, de missionário, 45 anos de missionário, você aprende a escutar a voz do seu Senhor. A voz era clara. Jesus mostrou que queria curar aquela mulher lá na frente. Peguei o microfone, me aproximei da mulher e disse assim, o microfone, em nome de Jesus, levanta e anda. A mulher fez força e não se levantou. Aí ela me perguntou bem alta, a voz bem alta, todo mundo ouviu: por que eu não me levantei da cadeira de rodas, se você ordenou em nome de Jesus que eu fosse curada? Eu olhei para o ostensório e pensei comigo, agora que a porca torceu o rabo, quer dizer, o que eu vou responder? Olhei para Jesus e disse, Jesus, o Senhor mandou rezar pela mulher, eu só mandei você orar, você me obedeceu. É isso que eu tenho que responder para ela? É. Tá bom. Eu orei por você, eu fiz a vontade de Deus. Agora, se você vai ser curada e quando vai ser curada, não depende de mim. Mas eu obedeci a Jesus e pedi o seu milagre. Fui embora para casa, passou uma semana, 4 dias, na quinta-feira, o coordenador da cidade ligou para mim, Roberto, a mulher foi andando no grupo de oração sem a cadeira de rodas. Aí a Neuzinha, meu doce amor, mulher firme, vai lá, ajoelha e pergunta por que Jesus não curou na hora. Escuta o que Deus quer lhe ensinar com isso. Sim, senhora. Eu costumo dizer o seguinte, lá em casa, eu sou cabeça da casa. Eu sou cabeça. Só que a Neuzinha, o pescoço, vira para onde ela quer. A mulher é o pescoço. Eu me ajoelhei. Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Quando você orar, se lembra, você tem que amar, tem que ter humildade, toda a glória só para mim, fazer minha vontade. E o quarto, o tempo é meu, sou eu que decido quando vou curar, não é você que decide os tempos, eu sou o Senhor da eternidade. Aí eu tentei argumentar, mas Jesus, você podia ter curado aquela mulher naquela hora, quando todo mundo estava no ginásio, as 800 pessoas. E Jesus falou bem forte para mim, eu não curei aquela mulher por amor a você. Como é que é? Amor a mim? Um amor a mim? Mas como assim amor a mim? Para você não ficar vaidoso. Aí eu vi o tanto que eu estava atrapalhando a Deus, meu Deus. Se eu não fosse vaidoso, graças a Deus que a gente vai cada vez pedindo a Jesus o dom da humildade. Se eu fosse mais humilde, a mulher teria andado. Mas Deus fez na hora dele, no momento dele. O quarto é esperar a hora de Deus. E nem sempre a gente quer esperar a hora de Deus. Como é difícil esperar com confiança. Os resultados às vezes você não vai ver imediatamente.
Há 6 anos eu estive na cidade de Mojimirim, uma senhora que é da região, que é ali de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. E ela mandou de novo pelo meu telefone as fotografias, os exames de novo. Ela tinha um câncer, que o câncer saía fora da cavidade craniana, era um caroço alto, grande. Mas o câncer estava enraizado na sua cabeça, o rosto dela todo enegrecido. A quimioterapia não adiantava mais, inoperável. E há 6 anos essa mulher foi no encontro. Me chamou atenção a aparência dela. Que sofrimento, aquele caroço imenso para fora da cabeça. Ela tinha vindo do hospital, tinha muitos dias no hospital, estava até com escárias nas partes de trás. Tanto tempo que estava internada, sem esperança. Ela reuniu as últimas forças para ir ao encontro, como ela conta no testemunho. Estou relatando o testemunho dela. E diante do Santíssimo Sacramento, olhei para ela como quem olha um pai para uma filha. Eu olhei, porque tem uma filha que esse ano, a filha mais velha, já vai fazer 41 anos de idade, mais velha. Então olhei para quem olha para uma filha. Repita comigo: o amor é o canal do milagre. Bem forte: o amor é o canal do milagre. Meu irmão, minha irmã, minha oração não é mais poderosa que a sua. Se a sua oração for amorosa, ela será milagrosa, entendeu? Isso é para você. Isso é para você. Às vezes você queria que eu rezasse com alguém. Você reza. Ama. Prostre-se no chão. Seja humilde. Reconheça que você não tem poder algum e merecimento algum. Deus não cura a gente por merecimento. É porque Deus ama. O céu não é merecimento, é conquista de uma cruz sangrenta. O céu não é merecimento, é conquista de um Deus que deu sua vida e sangrou na cruz. De alguém que morreu nossa morte e ressuscitou. Jesus, eu disse: faça a tua vontade. Mas se o Senhor quiser curar agora, você cura. E Jesus falou para mim: eu quero curar. Diga para ela que essa noite o câncer vai desaparecer. A hora que ela for dormir. Ela teve que jogar fora no outro dia de manhã lençol, fronha, travesseiro. Ela acordou, estava sangue coagulado, casca. Ela passou a mão na cabeça, não tinha mais câncer. Foi a médica, o câncer que era enraizado no cérebro tinha acabado. Mas eu só fiquei sabendo agora, quase 6 anos depois, curada por Jesus na Eucaristia. Diga glória a Deus. Toda glória só para Deus. Da mesma forma, irmão, irmã, que Deus ouviu a oração daquele homem dilacerado pelo câncer lá no Hospital Araújo Jorge. Da mesma forma que ele ofereceu seu sofrimento, ele não pediu a cura. E eu tenho certeza que Deus ouviu a oração daquele homem. Tenho certeza absoluta que a oração dele é um sacrifício de louvor. É quando a pessoa no meio do sofrimento
une seu sofrimento ao da cruz de Jesus. Por isso eu quero orar agora com você também. Você que está aqui na Canção Nova, mas quero orar por você que está em casa doente, aflito. Mas eu quero orar não para pedir só simplesmente a sua cura, não somente isso. Eu quero pedir que Jesus faça das suas mãos a extensão das mãos dele, os seus olhos, que seja o olhar dele a olhar os que sofrem, que seu abraço seja o abraço de Jesus para quem precisa de consolo. O segredo do milagre é amar sem medida, como Ele amou. Por isso eu convido você a levantar suas mãos onde você está, seja aí diante de um monitor de TV, de um computador, de um celular, acompanhando a pregação. Erga sua mão e fala: eis-me aqui, Jesus. Se o Senhor quer fazer de mim um instrumento de cura, eis-me aqui, Jesus. Olha aqui minhas mãos estendidas para ti, Jesus. Eu sei que o Senhor me ama mais do que eu amo a mim mesmo. Jesus, eu não vou ser uma pessoa omissa. Diga, eu não vou. Faz de mim, Jesus, instrumento de cura e libertação. Que minhas mãos toquem os doentes para serem sarados. Libertem os que estiverem oprimidos na minha casa. Jesus, é meu coração que fala, com sua oração pessoal mesmo. Jesus precisa de você para abraçar quem sofre. Jesus precisa de você para visitar quem está doente, porque o próprio Jesus disse: estive doente e foste me visitar. Diga para Ele: eis aqui, Jesus. Usa-me com teu amor, Jesus. Vem agora, Jesus, realizar um milagre em mim. Eu quero perder o medo de orar, o medo de pedir milagre, porque quero fazer tua vontade, com toda a humildade do meu coração. Eu quero pedir os milagres e esperar com confiança. Eu quero confiar com toda a minha alma. Vou pedir agora que você vai ficar em pé e você vai dizer agora para Jesus: Senhor, eis aqui meu sonho, eis aqui meus sonhos. Apresenta a Jesus. Qual é o maior sonho da sua vida? Ver uma família no céu, já na terra. Ver a família na igreja. Qual é o seu sonho? Quando você sonha com Deus, não é ilusão, é esperança. Com a sua mão erguida para Deus, diga: Senhor, eu apresento meus sonhos. E Deus vai fazer milagre, porque o milagre começa dentro do seu coração, na sua fé. Para Deus fazer um milagre não precisa nem da nossa colaboração. Malco, aquele que Jesus curou a orelha dele que tinha sido arrancada por São Pedro, ele não amava Jesus, não acreditava em Jesus, odiava Jesus, e ele recebeu milagre, porque milagre não é merecimento, é amor puro de um Deus que ama sem limite. Por isso diga: Jesus, eis meus sonhos. Fale em voz alta quais são seus sonhos.
o sonho maior do seu coração, esse milagre, e você vai ser o canal do milagre. Você vai ser esse canal. É através de você que nos acompanha pela Canção Nova, é através de você que está aqui no centro de evangelização, e diga: Jesus, eu quero sonhar com esse milagre. Eu quero sonhar com esse milagre. Lembre-se de Salmo 36, versículo 4: põe tuas delícias no Senhor, e o desejo do teu coração Ele atenderá. Deus vai atender. Se você sonha com Deus, não é ilusão, não é quimera, não é. O sonho nasce do coração, é o milagre. Então diga: Jesus, eu vou sonhar com esse milagre, vou perseguir esse milagre, vou fazer tua vontade com humildade, vou esperar com confiança. Senhor. Deixa Deus sonhar em ti, deixa. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Quem souber canta. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus, quem te segura, bate a mão no ombro do irmão, ou aí na sua casa. Deixa Deus sonhar em ti. Fala para essa pessoa. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenha medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura nos braços. É Deus quer mais de você. Segue além. Solta a voz, segue além. Segue além. Segue além. Deus quer mais de você. Deus tem mais. Deus tem mais na sua vida. Segue além. Mas não vai ser fácil não. Não vai ser fácil. Segue além. Verás um caminho difícil demais. Verás um caminho difícil. Verás tempestades que te assustarão. Verás tempestades que te Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. O sonho é de Deus, ninguém Se Ele prometeu, também cumprirá. Se Ele prometeu, também Tenha paciência e saiba esperar. Tenha paciência. Bem forte, diga isso. O melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Solta a voz e canta para Deus. Segue além. Segue além. Segue além. Deus vai fazer no tempo dele, do jeito dele. Confia, espera. Além. Segue além. Segue Você cantar além. do início. Quem canta reza duas vezes. Do início, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Fala pro Deus irmão, sonhar pra irmã. em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus. Deixa Deus sonhar Ó, em ti. fala, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Não Deus vai te segurar. tenhas medo. Deus vai te sustentar. Ele vai te sustentar. É Deus que te segura. É Deus quem te segura. Levante a mão e diga: segue além, bem forte. Segue além. Força, põe força na voz. Segue além. Segue além. Deus tem mais. Deus quer mais. Segue além. Você vai ter que lutar. Não vai ser fácil. Segue Olha, além. Verás um caminho difícil demais. Verás um caminho
verás tempestades que te assustarão. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Ninguém. É de Deus, se Ele prometeu, ninguém também cumprirá. destruirá. Se Ele prometeu, Tenha paciência também e saiba cumprirá. esperar. Tenha paciência. Levante a mão e cante. E saiba O melhor de Deus virá. esperar. Força! O melhor de Deus virá. Segue a Essa lei. é a nossa fé. Segue a lei. 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 Deixa eu me dar a imagem de Jesus visitando a pessoa que está em coma, desacordada. Nesse exato momento, Jesus está tirando ele do coma, e ele não terá qualquer sequela. Também Jesus teve compaixão e misericórdia de um homem que foi acidentado e a coluna vertebral foi lesionada. Jesus está abençoando. Você vai ter que submeter a mais uma cirurgia, mas será milagrosa, porque Jesus vai fazer com que sua medula seja reconstituída. Também Jesus me dá a imagem dele tocando uma pessoa que ela tem uma doença que é lúpus. É uma doença autoimune, e Jesus está limpando o seu corpo e seu sangue. O Senhor está tocando também uma pessoa aqui que ela tem um reumatismo que está deformando as mãos. É uma artrite reumática, e essa artrite você vai se lembrar, porque no próximo acampamento Fé e Milagres você virá com a mão perfeita. É uma senhora, ela vai levantar a mão dela, ela tem artrite, e a ponta dos dedos já começou a curvar-se. E eu peço a essa mulher, ela vai balançar a mão. Minha irmã, você está curada em nome de Jesus, e no próximo acampamento virá com a mão perfeita, sem dor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, obrigado, Senhor. Também o Senhor tocou em várias mulheres que têm tido queda acentuada do cabelo. Até que o homem fica careca é até bonito, tá até moda, mas a mulher não. O cabelo é um véu para ela. E Jesus está tocando agora na raiz, o couro cabeludo. Nenhum fio de cabelo vai cair mais excessivamente. Jesus está restaurando. Tem uma pessoa que ela tem alopécia. Ela está aqui com uma peruca porque ela perdeu todo o pelo do corpo. Não precisa levantar a mão. No próximo acampamento, o cabelo vai nascer naturalmente. A alopécia foi cancelada em nome de Jesus. Também o Senhor tocou aqui, tem um casal que aqui foi o lugar da reconciliação. Vocês estavam à beira de uma separação, e hoje o céu faz festa para você. Eu peço, esse casal está aqui. Nós queremos comemorar que vai começar uma lua de mel para vocês. Eu peço a esse casal que está aqui, que aqui é o lugar da reconciliação. Levante a mão esse casal, por favor, que está aqui. Que vocês aqui, o amor voltou.
vocês venceram o inimigo, vocês não vão se separar mais. Estava brigando. Eu peço a esse casal, não tenha vergonha, onde você estiver, balança o braço aí no seu lugar e diga: o amor nosso venceu, o amor venceu, o amor venceu. Balança o braço onde você estiver e diga: não tenha vergonha não. Aí, glória a Deus, glória a Deus. Segue além, segue além.